Opa, tudo bem? Hoje eu e o Tobias Fala aí, galera. vamos falar sobre uma técnica para memorizar mais rápido e melhor. Pior que eu estou precisando mesmo, mano. Tô cansado de passar a noite inteira estudando e na hora da prova conseguir fazer só o que todo peixe faz. Nada. Mas então esse vídeo veio para te ajudar, meu camarada. Então, você que está assistindo, se estiver com o mesmo problema que o Tobias, assista esse vídeo até o final, que eu vou te dar uma boa solução para esse problema. Então, já vai deixando o like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Bem, a memória humana é um mecanismo fantástico, e graças a ela podemos relembrar do passado e de uma maneira muito eficiente. É como se tivéssemos um Google dentro da nossa cabeça. Como assim um Google? Por exemplo, fale agora tudo que você sabe sobre a água. Nesse momento, sua mente está acessando a todas as janelas da sua memória relacionadas a essa palavra, permitindo que você fale tudo o que já te falaram sobre a água, como por exemplo, que ela pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso, que existe água doce e a salgada, que sua fórmula é H2O, entre outras milhares de coisas. E não é bem parecido com você colocar na barra de pesquisas do Google a palavra água e pesquisar os resultados? Pior que é bem parecido mesmo, mas se formos considerar a mente como o Google, acho que a minha tem problemas de conexão na hora das provas, porque ela não consegue achar nada. Não consegue, né? E acho que você não é o único. Mas presta atenção nisso aqui que pode te ajudar. Temos uma memória auditiva e uma memória visual. Para podermos testar qual é a mais eficiente, vamos fazer um teste. Você que está assistindo esse vídeo, faça também para ver os seus resultados. O teste é o seguinte: eu vou falar 10 palavras e você tenta decorar o máximo que você conseguir. E não precisa estar necessariamente na mesma ordem. Vamos lá. Relógio, chuveiro, chave, ônibus, trabalho, cachorro, bicicleta, amigo, sinal e professor. Agora pause o vídeo e escreva quais as palavras que você conseguiu lembrar. Agora, guarde essas anotações em um canto, que eu vou fazer o mesmo teste, só que dessa vez estimular a memória visual. Usarei as mesmas palavras, porém vou inseri-las em uma história para torná-las mais visuais. Então, preste atenção na história e no final anote as palavras que você lembrar. Vamos lá. Era uma sexta-feira e João estava atrasado para mais um dia de aula. O relógio não despertou e ele acordou 30 minutos mais tarde do que deveria, depois de passar boa parte da madrugada fazendo um trabalho de escola. Então, ele foi correndo para o chuveiro e quando foi ligá-lo, percebeu que sua casa estava sem energia, ou seja, teve que tomar um banho gelado naquela fria manhã de sexta. Como ele estava atrasado, o banho foi rápido e ele se arrumou em 5 minutos, mas quando estava saindo de casa, ele não achou a chave da porta. Perguntou para seus pais, seus irmãos, mas ninguém tinha visto. João já estava desistindo de ir para a escola, quando, misteriosamente, percebeu que a chave, na verdade, estava em seu bolso. Talvez aquela não seria uma das melhores manhãs de sua vida, porém, o dia estava ainda no começo. Após abrir a porta de casa, João foi para a parada de ônibus mais próxima, mas quando estava quase chegando, viu o ônibus passando direto. Ele ainda correu atrás, mas o motorista não percebeu e acelerou, deixando João para trás. Ele ficou indignado, pois sabia que o próximo ônibus só passaria daqui a 1 hora. Então, decidiu voltar para casa e não ir para a escola nesse dia, mas se lembrou que tinha um trabalho para entregar. E foi nesse momento também que ele percebeu que tinha esquecido o trabalho no seu quarto. Então, foi correndo de volta para sua casa para pegá-lo. Chegando em casa, ele foi direto para o seu quarto, mas o trabalho não estava aonde ele tinha deixado na noite anterior. Então, ele foi procurar em outros cômodos, mas teve uma grande surpresa.
Ele finalmente achou o trabalho, mas estava todo rasgado na boca do seu cachorro. Definitivamente aquele não era o dia de João. Ele olhou novamente as horas e percebeu que ainda faltava 1 hora para começar a aula do professor que recolheria o trabalho. Então ele pegou sua bicicleta e acelerou para a escola. Depois de 20 minutos de uma pedalada frenética, ele finalmente chegou. Implorou para o porteiro deixar ele entrar naquele momento, pois tinha um trabalho importante para entregar. O porteiro não costumava deixar entrar alunos que chegassem muito atrasados, mas abriu uma exceção para João. Então ele entrou na escola, guardou sua bicicleta e foi para sua sala. Na sala de aula, pediu para copiar o trabalho de um amigo, explicando o desastre que havia ocorrido com o dele. O amigo então emprestou o trabalho, e ele copiou em 20 minutos, antes mesmo de bater o sinal que indicava a próxima aula, que era a aula de entregar o trabalho. Talvez o trabalho não tivesse ficado uma maravilha, mas ele estava aliviado por pelo menos entregar alguma coisa depois de todo o esforço que ele teve que fazer só por causa deste trabalho. Então o sinal tocou. Era finalmente a aula do professor que iria recolher o trabalho, porém entrou um outro professor que nenhum aluno o reconheceu. Estava todos sem saber o que estava acontecendo. Então o novo professor falou: Eu sou o professor substituto, o professor de vocês não veio hoje, e antes que eu me esqueça, ele falou que o trabalho de hoje foi adiado para a próxima semana. Amigos, não preciso nem falar da cara de decepção do nosso amigo João. Por um lado, ele estava feliz que poderia fazer um trabalho melhor, mas pelo outro, ele lembrou de tudo que passou desde a madrugada até aquele momento por causa daquele bendito trabalho. Realmente, ele ficou indignado, mas não tinha mais nada o que fazer. Nossa, mano, coitado do João, tanto esforço para nada. Eu também ficaria meio decepcionado se fosse comigo. Mas agora vamos voltar ao nosso teste. Pegue outra folha e escreva todas as palavras que você conseguir lembrar. Se precisar, faça um esforço para se lembrar da ordem da história e ficará mais fácil recordar as palavras destacadas. Então, quantas palavras você recordou no primeiro teste e depois quantas palavras você recordou no segundo? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. No meu caso, eu lembrei de 4 palavras no primeiro e de 8 palavras no segundo. Olha só, um aumento de 100%. Isso acontece porque nosso cérebro consegue recordar melhor de histórias, ainda mais aquelas que estimulam a memória visual. Entendi, mano, mas como que eu posso usar isso para estudar melhor? Use sua criatividade. Por exemplo, se você quiser recordar os primeiros 6 dígitos do número π, ao invés de decorar só os números, invente uma história que envolva esses números e na ordem correta. E não precisa ser uma história longa, pode ser só uma frase. Por exemplo, em uma casa existiam 3 irmãos. O irmão do meio tinha 14 anos, o mais velho tinha 15 e o mais novo tinha apenas 9 anos. Provavelmente você irá se lembrar melhor dessa frase do que se tentasse apenas decorar os números. Valeu, mano, acredito que agora com essa dica irei me lembrar muito melhor dos conteúdos na hora das provas. Com certeza vai. E esse foi o vídeo. Comente aqui embaixo se você conseguiu recordar mais palavras utilizando a memória visual do que a memória auditiva. Deixe um like se você tiver gostado, se inscreva no canal para receber novos vídeos e compartilhe com um amigo se você tiver achado essa dica útil. Então é isso, até o próximo vídeo.